Olá pessoal, tudo bem com você? Professor Ângelo aqui de novo falando para você hoje sobre parasitologia. Como é que é, professor? Parasitologia. E o que é isso? Opa, então preste atenção na aula hoje que a gente vai aprender muito sobre a parasitologia. Ela é muito importante para a gente se proteger, tá? Para nos protegermos contra muitas doenças. Vem comigo, pessoal. Parasitologia é a ciência que estuda os parasitas, seus hospedeiros e as relações entre eles. Parasita, hospedeiro, professor? O que é parasita e o que é hospedeiro, professor? Então vem comigo que você vai aprender direitinho. Segue aqui, gente. Olha o slide, né? Parasita é todo e qualquer organismo que vive às custas de outro, retirando desse outro quase sempre o alimento para ele viver. Mais ainda, causando prejuízo. Se ele viver às custas de outro e não causar prejuízo, a gente não chama de parasita, porque o parasita, obrigatoriamente, ele causa prejuízo ao ser onde ele vive. Se ele viver do lado de dentro desse indivíduo, aí a gente chama de endoparasita. Essa é fácil, né, gente? Endo é dentro, né? Se esse parasita viver fora do indivíduo, na superfície do seu corpo, por exemplo, a gente chama de ectoparasita. Ô professor, peraí, não entendi. Só é parasita se causar prejuízo? É. O parasita obrigatoriamente vai causar algum prejuízo ao organismo de onde ele retira o que ele está precisando, tá? Sigamos aqui, vem comigo aqui no slide. Ô professor, e o que é o hospedeiro? É aquele indivíduo onde vive o parasita. Simples assim, né? O parasita vive em um indivíduo, esse indivíduo é o hospedeiro. Se o parasita viver dentro do indivíduo, endoparasita, lembra? Se o parasita viver na superfície por fora, a gente chama de ectoparasita, não é não? Então vem cá, gente, segue aqui então, segue aqui, olha a imagem aqui, olha a imagem. Vamos exercitar um pouquinho, né? Observe essa imagem e classifique quem é parasita, quem é hospedeiro e ainda mais, o parasita ele é interno, endoparasita ou externo, ectoparasita. Você vê aí um cachorro e no focinho dele é um carrapato. Quem é o parasita? Olha só, é claro que é o, completa a frase, é o carrapato é o parasita. E o cachorro, hospedeiro. Agora, mais, o carrapato, parasita, é endoparasita ou ectoparasita? Muito bem, ectoparasita. Gostei de ver, gente. Olha só, olha esse próximo aí. Essa imagem eu vou traduzir para você. Essa é a imagem do intestino, tá? E esse corpo afilado e enrolado que você vê aí é um verme que vive no intestino. Mas professor, então quem é o parasita? É o dono do intestino ou é o verme? O parasita é o verme, mas ele vive dentro do hospedeiro, não é não? Então ele é um, complete a minha frase, ele é um endoparasita. Muito bem, você acertou. E professor, e quem é o hospedeiro nesse caso? Nessa figura a gente não pode dizer, porque esse intestino pode ser um intestino humano, pode ser o intestino de um boi, pode ser o intestino de um outro animal, né? Não dá para afirmar com certeza que hospedeiro é esse, mas vamos chamar assim de um vertebrado. É algum organismo que tem crânio, ossos, etc, né? Olha essa outra imagem, gente. Você tem aí, olha, um gatinho e uma pulga sobre ele. Quem é o parasita, quem é o hospedeiro? O hospedeiro é o gatinho, muito bem. E o parasita? A pulga. Ecto ou endoparasita? Responde para mim.
Responde para mim. Muito bem, você respondeu ectoparasita, porque está externamente colocado no hospedeiro. Muito bem, olha essa outra imagem, né? Essa é uma imagem que eu vou traduzir para você. Ela demonstra uma pessoa e piolhos sobre a cabeça dessa pessoa. Quem é o hospedeiro? Quem é o hospedeiro? É a pessoa, não é? E os piolhos se alimentam dela. Ei, piolho é parasita, não é não? Endoparasita ou ectoparasita? Muito bem, se vive sobre a cabeça do indivíduo, é um ectoparasita. Parabéns para você! Sigamos, né? Na próxima imagem você tem aí um organismo que a gente chama popularmente de ameba. É um organismo que em pessoas contaminadas, a ameba vive no intestino, sobretudo, tá? Mas há outras partes que pode ter. E esse é um parasita que afeta humanos. Então, indo direto ao ponto, a ameba é um endoparasita, né? E afetando humanos, o humano é o hospedeiro. Pois é, gente, tá na imagem aí um outro parasita que é chamado de solitária, vive no intestino de vertebrados, pode ser o homem inclusive, tá? É por isso um endoparasita. E vivendo no intestino humano, o homem seria o hospedeiro, não é, gente? Tá? Então, os parasitas, eles podem provocar doenças. E não é só doença em humanos, não. Provoca doenças em plantas, viu? No nosso exemplo aí, olha o slide aí, gente. Você tem um parasita que causa uma doença nas plantas de café. Esse parasita é chamado de ferrugem do café. Outros atacam o fruto do cacau, aquele usado para fazer chocolate, né? E esse parasita é um fungo popularmente chamado de vassoura de bruxa. Então os parasitas, eles provocam doenças em plantas também. Ô professor, só em plantas? Não, em outros animais, como por exemplo, olha no slide aqui, gente, parasitas de animais domésticos. O carrapato provoca uma doença chamada de doença do carrapato, né? Não raramente o cãozinho pode até morrer por causa dessa doença. E não é uma doença rara não, é até muito comum, né? A doença chamada de doença do jardineiro, gente. Doença do jardineiro. No slide aí a nomenclatura tá equivocada, tá bom? Essa é a doença do jardineiro que ataca gatos, sobretudo, que causam ferimentos que são doloridos e progressivos. Se não tratar, esse ferimento vai aumentando, tá certo, gente? E pode pegar, inclusive, em humanos, tá? É uma doença, infelizmente, muito perigosa. E corrige, hein? Na imagem tem toxoplasmose, mas é a doença do jardineiro. A imagem está com a nomenclatura inadequada. A outra é a leishmaniose, que tem no cachorrinho aí, que é causada por um protozoário, um organismo, um micróbio chamado protozoário. Esse micróbio, ele pode passar para humanos também. Uma muriçoca pode pegar esse micróbio do cachorrinho e transportar para as pessoas, né? Então, doenças parasitárias podem ocorrer, logicamente, em animais domésticos, tá, muito próximos de nós, tá? E em nós humanos, professor Ângelo, quais as principais parasitoses, né? Um grupo que a gente chama de viroses, porque são causadas por vírus, né? O sarampo é uma virose, o parasita, logicamente, o vírus. A gripe, a AIDS, gente, a catapora, a cachumba e outras doenças são doenças causadas por parasitas que a gente chama de vírus. Daí o nome, ó, viroses, né? Ainda há um grupo de parasitas chamados de bactérias.
Por isso, essas doenças são chamadas de bacterioses. Por exemplo, a sífilis é uma doença transmitida por contato sexual, causada por bactéria, é uma bacteriose. A hanseníase, que as pessoas chamam também de lepra, é provocada por uma bactéria também. A gonorreia, que é também uma doença sexualmente transmissível, é causada por um parasita do grupo das bactérias, por isso, bacteriose. E ainda outras doenças parasitosas que afetam nós humanos, no caso agora provocadas por protozoários, por isso a gente chama de protozooses, tá? Como por exemplo, a leishmaniose. Lembra que há pouco eu falei que uma muriçoca pode pegar do cachorrinho e transmitir para a pessoa? Se o cachorrinho estiver doente, ela pode transmitir para a pessoa? Pois é. E na pessoa, como é que essa doença se manifesta? Olha aí no slide, gente. Essa ferida, esse ferimento feio, difícil de cicatrizar e vai aumentando com o tempo, se não for cuidado, hein? Tá? Outra parasitose grave é a doença de Chagas. Né? Você tem aí a imagem de um inseto, olha no slide, a imagem de um inseto chamado popularmente de barbeiro, tá? Porque esse inseto, ele se alimenta de sangue, se aproveita quando a pessoa está dormindo e vai lá chupar o sangue da pessoa durante a noite. E ao chupar o sangue da pessoa, ele escolhe uma área que tenha muita irrigação sanguínea e uma área mole para ele penetrar. Que área seria essa? Preferencialmente o rosto, né? À noite a pessoa está dormindo, então ela deixa o rosto descoberto para respirar. Em havendo o inseto contaminado na região, o inseto vai lá à noite e chupa o sangue da pessoa. Detalhe, quando o inseto chupa o sangue da pessoa, quando o barbeiro se enche de sangue, ele defeca. E nas fezes dele está o causador da doença, o protozoário. A pessoa, sem querer, coça a região afetada, perfurada pelo barbeiro, e ao coçar, inconscientemente, ela espalha as fezes contaminadas do barbeiro pelo orifício, pelo buraquinho que ele deixou quando foi chupar o sangue, tá? E aí esse protozoário entra pela corrente sanguínea da pessoa e se instala no corpo dela, preferencialmente no coração ou em parte do intestino. A pessoa vai viver muitos anos com essa doença sem perceber que está doente, tá legal? Não tem sintoma nos primeiros anos. E muito tempo depois, o coração dela pode crescer e o intestino também. Por isso essa doença é chamada de cardiopatia chagásica ou doença de Chagas, porque Carlos Chagas foi o cientista que descobriu o ciclo dessa doença. Veja só como esse parasita é perigoso para nós também, né? Na imagem também você vê aí, gente, uma outra doença, uma outra parasitose muito grave, que é a malária, transmitida também por uma muriçoca, tá? Que pode pegar o causador da malária de um indivíduo doente para outro indivíduo doente, sadio, e esse outro indivíduo vai ficar doente, né? Cujos sintomas principais é o acesso febril. A pessoa tem febres cada vez mais altas e, infelizmente, em alguns casos, elas não resistem. Esses são só alguns dos parasitas que a gente citou aqui na nossa aula, tá? Mas há uma outra série de parasitoses graves e que a gente oportunamente vai conhecer. Sigamos, gente. Então, dessa forma, do que a gente aprendeu da aula de hoje, né? Quando a gente discutiu um pouquinho sobre parasitologia, parasita, hospedeiro, ecto, endo, o que é que a gente aprendeu hoje na nossa aula? A gente aprendeu o que é a parasitologia, né? A parte da ciência que estuda a relação entre parasita e hospedeiro. Lembra? A gente aprendeu alguns conceitos de parasita, endoparasita, ectoparasita, hospedeiro.
Entendemos ainda na aula de hoje que algumas das parasitoses, elas afetam não só humanos, mas afetam plantas também, afetam outros vertebrados, outros animais, né? E aprendemos também, como exemplo, algumas viroses, bacterioses e protozooses que afetam nós, seres humanos, né? Espero que você tenha aproveitado bem essa aula, espero que você tenha gostado dessa nossa conversa aqui, tá? Estude, faça suas atividades, estudar sempre vale a pena. É o estudo que vai te levar aos teus sonhos maiores, né? Os teus sonhos mais desejados, tá bom? Um grande abraço, gente. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.